Os! Então hoje no vídeo, galera, nós vamos falar sobre chutes. Formas de treinar chutes. Vamos fazer uma forma bem básica para cuidar de princípios do chute que muitas vezes os atletas não dão tanta importância. Esses princípios podem ser tanto usados no karatê quanto no taekwondo. Por isso que hoje nós vamos usar as duas roupas, certo? Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos começar o nosso treinamento. Vou pedir para o Rodrigo sentar, certo? Esse treino, ele pode parecer, mas treino sentado. Gente, ele é importante, porque são fundamentos que a gente acaba batendo demais, assim, passando por cima. Então, o que a gente vai fazer o treino? Ele vai esticar a perna aqui bem devagar. Ó, a gente vai focar principalmente nisso. Ó, estender bem o pé e puxar, porque é essa parte de baixo que a gente trabalha. Então, ó, a gente pode fazer como aquecimento bem devagar. Flexionou, estendeu a perna. Flexiona, estende. Certo? E aí existe essa forma, a gente pode treinar tanto o Kage quanto o Kikumi. Então a gente vai começar com o Kikumi. A grande diferença, a perna bate, estoca e depois ela recolhe, mas ela demora um pouquinho para recolher. Kikumi, vai. E já puxa. Puxou. Ó, a diferença do Kikumi vem aqui. O Kage ele pode ser um pouco mais para cima. Depois eu explico o porquê do Kage em pé. Agora Kage é bem rápido. Então essa é um trabalho que a gente pode fazer para Maigiri. Agora eu vou pedir para o Rodrigo ficar de pé, por favor. Então só para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Kamaite. Kikumi, eu estou longe, então eu cravo mais, ó. A tendência do Kikumi é um chute mais assim, certo? Ó. O Kage, além de ele ser curto, ele tem um detalhe, ele é muito importante. Quando eu vou fazer uma técnica de defesa pessoal, por exemplo, ele me deu lá um Kizami-Zuki. Eu trabalhei Shitouke. Ó, entrou lá de novo Kizami. Eu trabalhei Shitou. Com essa puxada eu criei, ó, esse vão. Esse é o importante pro Kage. Porque o Kage, ele é curto. Então a tendência do chute é terminar nesse sentido assim, ó. Ó, ele é um chute mais curto. Ó, então eu tenho que fazer mais essa cava para entrar bem Kage. Se eu for entrar aqui comigo, ó, eu não tenho um trabalho tão feitinho quanto o Kage. Certo? Então essas são formas de aplicar. Tá? Por exemplo, Ryanidan, Kamaite, Oizuki Chudan. Então, ó, trabalhei Ryanidan, puxei. Maigiri. Kage. Ó, bateu, puxou. Bateu, puxou. Bateu, puxou. Certo? Se ele ficar mais ereto nessa posição, entra. Mas não entra com tanta eficácia. No final eu tenho que fazer um pouquinho o Kikumi. Certo? Então essa é uma ideia de treino para fazer em casa para Maigiri. Galera, então agora nós vamos para um chute que eu considero ele primordial para quem gosta de competir. É o Yokogeri. No Yokogeri eu consigo desenvolver um bom mawashi na competição e um bom ura mawashi, certo? Então nós vamos fazer um trabalho de Yokogeri. Então um aparador, a gente pode simbolizar o aparador com um travesseiro em casa, certo? Um travesseiro, uma almofada. E aí a gente pode pedir para o pai para sentar. Isso. Pode sentar assim, se tu é artista marcial, mas se tu não é artista marcial, pode que a gente chamar aquela perna de índio, né? Então, o pai segurou, a gente vai deitar de lado, esticar bem a perna, apontar, ó, dedo para cima, os outros para baixo, fixou bem o Sokuto, que é a faca do pé. No karatê Shotokan se chama Yokogeri, mas em outros karatês se fala Sokuto. Shōriji Kenpo também se usa Sokuto, tá? Karatê se fala Yoko, quer dizer um chute pro lado. Então, ó, apoiei, aponto a bunda e o calcanhar. E vou trabalhar a travada. Outro detalhe que eu falo muito para os meus alunos, aí questão de competição. E eu não gosto que eles usem Yokogeri assim, porque pode dar uma torção de tornozelo. Então, para competição, a gente foca mais o calcanhar. Faz o princípio, mas foca mais o calcanhar. Olha a questão de impacto que dá. Numa competição, um trabalho de canto de quadra, esse impacto é muito importante para que a gente jogue o cara para fora da quadra sem ser um empurrão.
certo? Assim que a gente voltar pro nosso dojo, eu vou fazer essa demonstração desse chute, certo? Então, eu trabalhei, apoiei, entrei, volta. Alinha o calcanhar com a nuca, ó. Certo? Depois que fez esse trabalho com uma perna e com a outra, a gente pode evoluir ele, certo? Aí o pai também pode nos ajudar. Ó, detalhe bem importante, o braço vai estar estendido, nós vamos segurar dessa forma. Ele não vai me puxar, ele só vai me dar o apoio que eu preciso. Eu vou fazer Yoku Kyage. Yoku Kyage que se usa em kata, Kyage, de baixo para cima, ascendente. Então eu vou entrar aqui, ó. Repara que o meu quadril, ele não faz isso para frente. Mantém para lá, ó. Repara que o meu nó da faixa, vocês não conseguem ver. Ó. Yoku Kyage. Numa outra vista, ó. Reparem que o meu nó da faixa, ele não faz isso. Ó. Ó. Yoku Kyage. Para trabalhar aqui comigo, essa eu acho a melhor forma para quem está começando ou quer ajustar o chute. Vai pedir para o colega, ou em casa para o pai, segurar. Vai trazer a perna, apoiou bem, tá firme aqui. Trabalha os dois calcanhares, apontando, estica. Firma lá, ó. Puxa o braço e empurra a perna. Vê se o corpo está bem alinhado. Pede para o companheiro olhar. Se ele pode falar lá, tá tudo certinho. Tudo certinho. Isso, e aí a gente volta. Repara que esse trabalho, além de eu erguer primeiro a perna, que é assim o que comi, eu também tenho que ter um giro do meu pé de apoio e fazer com que os meus calcanhares alinhem para o meu adversário no momento que eu estico. Ó. Eu trago de volta. Baixei, trouxe, estico. Mostrando numa visão de costas para vocês terem uma ideia. Ó. Traz, aponta, estica. Faz sempre um ajuste da distância, principalmente nos primeiros, né? Traz, estica. Traz, estica. Essas são algumas formas, existem várias, para treinar o Yoku Geri. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre dois chutes juntos, Mawashi Geri e Uramawashi, certo? Como a gente pode trabalhar ele, essa posição final da perna, dentro de casa nesse período que a gente está, certo? Então a gente pode pedir, aquilo que eu falei, vai segurar um travesseiro, alguma coisa desse gênero, né? Nós vamos ficar deitado e aí a gente tem que compreender duas coisas. O Mawashi Geri que a gente chama tradicional do Shotokan, para exame de faixa, o corpo ele é mais fechado, ele é mais curto, porque é um chute Kyage, seguindo mais ou menos aquela ideia nossa ali que eu dei dos Maegeris. Então, ó, trabalhei, joelho alinhado com o meu peito, puxo bem os dedos, trabalho koshi. Ó, faz bem o trabalho, ó, e depois velocidade e força. Só o trabalhinho final de perna. Importante manter o pé alinhado com o joelho. Mostrando numa outra visão, ó, visão de costas, para vocês compreenderem também, ó. Depois, velocidade. Já vou começar de costas para não ficar virando muito. Mawashi de competição. Pode pedir pro pai, pro irmão em casa, dar uma encurtada. Isso, na distância. Detalhe maior que a gente tem que prestar atenção. Joelho alinhado com o quadril. Então é importante pedir já para começar o aparador mais no centro do corpo. O joelho apontou para onde vai tocar. E não para a manopla toda. Ó. Ó, aqui eu estou apontando para a área preta e vermelha dela. Não, eu tenho que apontar para onde eu vou tocar. Ó.
Ó, e aí eu trabalho o alinhamento maior do meu corpo. Ó. Trabalhando uma outra visão. Ó. Eu tenho que cuidar esse detalhe, ó. Eu não posso apontar para toda a manopla. Eu tenho que apontar meu joelho só para essa região do toque. Porque na competição de karatê é toque, não é pancada. Ó, aponto lá, trabalho, ó. Ó. Difícil, e aí alinhando o corpo ainda, ó. Concentra, ó, joelho alinhado com o quadril. Trabalho, certo? Evolução dessa técnica. Aí o colega, depois que a gente já treinou bastante, já tá queimando, tá duro, tá pesado aqui, ou familiar em casa, ele pode direcionar a manopla para onde ele quiser. Ó, e eu acompanho, sempre apontando o joelho para ela. Ó. Mostrando uma outra visão. Então essa é uma dica para Mawashi Geri. Por que eu vou continuar já para falar do Ura Mawashi? Porque o trabalho é muito semelhante. Se vocês repararem, esse último tipo de Mawashi de competição, o alinhamento do corpo no Mawashi é muito semelhante para Yoko. Vira a manopla de frente. Isso. Ó. Então, 1, 2. Pode ficar como dica isso, ó. 1, 2. Ura Mawashi não foge muito disso não, certo? Então o primeiro trabalho que eu dou de dica para o Ura Mawashi de competição, alinha bem o corpo, só toca o pé. Faz o pé trabalhar, ó. A articulação do tornozelo, mexer, ó. Esse trabalho articular, ó. Ó. Esse trabalho aqui é importante. A gente fazer isso lá no final do golpe, ó. Subiu que nem Yoko Geri. Lá no final do trabalho. Recolhe um pouco mais, Rodrigo, por favor. Ó. Que nem Yoko Geri. Trabalha lá no final. Trabalha lá no final. Numa outra visão. Subiu que nem Yoko. Trabalha lá no final. Então pode fazer o trabalho aqui, ó. Só isso no final, ó. Trabalhando a articulação. Ó. Trocou lá. Esse é um trabalho que se pode fazer para Ura Mawashi. Evolução da técnica igual ao Mawashi Geri. O colega vai direcionar, vou apontar o joelho. Ura. 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 Essas são umas dicas para Mawashi e Ura Mawashi, certo? Muito importante esse trabalho final, para depois conseguir trabalhar Suri, Sugi, certo? Então, muito importante. Esses outros tipos de demonstração de chute é aquilo que eu falei antes. A gente vai fazer quando a gente puder retornar para o dojo. Então hoje o nosso treino de chute ele foi baseado para as duas artes marciais. Então eu tenho um desafio. Eu vou fazer uma técnica de defesa pessoal, onde existe um movimento dentro de um punse e dentro de um kata. E aí eu deixo o desafio para vocês que identificarem este movimento, colocar aí nos comentários do vídeo, certo? Então, simples. O Rodrigo vai me pegar no casaco, vou pedir para ele segurar hoje de boa, para que a gente consiga entender a técnica. Então, ó, peguei a mão dele, virei. Quando eu virei, eu vou trazer. Nisso, eu posso dar uma inclinadinha aqui, ó, para fazer um comprimento, ou abrir a perna. A diferença é só quando eu abro a perna, ele vai com tudo para frente. Enquanto eu estou aqui, eu faço, ó, não, ele não vai com tudo. Então, eu posso fazer essa variaçãozinha também de abrir a perna. Então, ó, demonstrando essa posição, fica o meu desafio em qual punse e qual kata existe esse movimento.
Meu muito obrigado. Não esqueçam lá ativar o sininho, deixar o comentário, se inscrever no canal, que isso nos ajuda muito. Muito obrigado. E Taikon!